Nós vamos começar a falar sobre função mostrando uma conta de energia elétrica. Mas o que é que energia elétrica tem a ver com matemática? Na verdade, energia elétrica e matemática têm tudo a ver. Por quê? Vamos olhar para essa imagem. Nós temos aqui a descrição de uma nota fiscal de uma conta de energia. Observe que aqui embaixo temos o valor total da conta, que é R$ 152,43. Aqui nessa primeira coluna, temos a descrição detalhada de quais tarifas estão presentes nessa conta de energia. Nessa segunda coluna, temos a quantidade de energia consumida em uma residência ou em uma empresa. E essa quantidade é dada em quilowatts hora. Nessa terceira coluna, temos o preço para cada quilowatt-hora consumido. Então, para essa primeira tarifa, o preço para cada quilowatt é esse. Para essa outra tarifa, o preço para cada quilowatt é esse aqui. Então, por exemplo, se para o consumo ativo de TUSD, que eu já vou mostrar o que significa mais na frente, a quantidade dele foi 138 kWh. Esses dois valores aqui sempre vão ser iguais porque é o mesmo consumo de energia, certo? O que vai mudar é o preço de cada tarifa. Para a primeira tarifa, o preço é esse aqui. Só que esse preço é para cada quilowatt. Se fosse consumidos apenas 1 kWh de energia, o preço seria esse. Como são 138 kWh, basta multiplicar os 138 por esse valor aqui e chegamos nesse valor aqui de R$ 69,63. Olhando para essa segunda tarifa, que é a tarifa TE, vamos multiplicar da mesma forma como fizemos na primeira. 138 vezes esse valor aqui aproximado de 0,40, que é igual a 55,34. A próxima tarifa é a bandeira vermelha, que é uma forma do governo cobrar pelo consumo de energia devido à escassez de água, certo? Então, geralmente, para cada valor de energia consumida, é cobrado um valor de bandeira vermelha, certo? Nesse caso aqui, foi R$ 19,13. Outra tarifa que é cobrada é a tarifa de iluminação pública, ou seja, aquela iluminação que você tem na sua rua é cobrada na tarifa da conta de energia. Esse valor aqui foi, no caso, R$ 7,48. E por último, temos o ICMS, que é o imposto estadual, que nesse caso aqui foi cobrado 85 centavos. Vamos entender aqui o que aquelas três siglas significam, certo? TUSD significa a tarifa do uso do sistema de distribuição, ou seja, como sua residência está recebendo energia elétrica da CELP, para essa energia elétrica chegar até a sua casa, você provavelmente percebe que essa energia elétrica saiu de uma usina hidrelétrica que passou por fontes de conversão de energia, que passou por vários e vários caminhos até chegar à sua casa. Então, pelo fato dessa energia estar sendo distribuída, então a gente tem um caso de distribuição de energia, certo? Então, para isso vai ser cobrada uma tarifa. O próximo é a tarifa de energia, que é justamente a energia que você consumiu. Então, para cada quilowatt de energia, você vai consumir um certo valor que vai ser multiplicado por essa tarifa. E por último, temos o ICMS. Como eu já falei, o ICMS é um imposto estadual. E o que significa ICMS? É o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Como a energia elétrica ela é transportada entre os municípios do estado, então temos que essa tarifa aqui do ICMS vai ser aplicada. Então, o que é que isso tem a ver com função? Isso tem a ver com função porque esse valor aqui V, que é o valor da conta de energia, ela vai depender dessas tarifas. Então, o que é que a gente chega aqui à conclusão? Aqui, 19,13
é o valor da bandeira vermelha, R$ 7,48 é o valor da tarifa de iluminação pública e 85 centavos é o ICMS. A gente pode somar esses três valores e levar para cá, 27,46. E a gente pode somar aquelas duas tarifas, que era do TUSD e do TE, e vamos aproximar aqui para 0,90, certo? Então, acabamos de construir uma função. V é igual a 0,9 vezes C mais 27,46. Então, a gente viu que conta de energia e função tem tudo a ver uma com a outra. Então, V, lembrando, é a variável dependente, porque ela depende do valor que eu vou colocar aqui. Então, C vai ser a variável independente. Como aquela tarifa da bandeira vermelha é uma tarifa variável, então a gente vai desconsiderar esse valor aqui e vai utilizar essa função aqui de baixo, que é C vezes 0,90. E eu construí aqui uma tabela com valores, ok? Esse valor aqui está trocado, mas aqui é para ser C, aqui para ser V. Quando o consumo é zero, claro, vamos ter conta de energia zero, desconsiderando as tarifas de bandeira vermelha e de iluminação pública, ok? Se a iluminação pública estivesse, por exemplo, R$ 7,48 e o consumo fosse zero, então V seria 0 vezes 0,9 mais R$ 7,48. Esse valor aqui vai ser igual a zero, vai sobrar apenas R$ 7,48. Mas como a gente está desconsiderando todas as outras tarifas e está pensando como se a conta de energia fosse apenas o consumo, então a gente vai utilizar essa função aqui, ok? Se por acaso o consumo de energia fosse 100, então bastava andar duas casas com a vírgula e o valor pago pela conta seria R$ 90. Se o consumo fosse 150, bastava colocar 150 aqui e multiplicar por 0,9, que daria um valor de R$ 135. Agora vamos revisar o domínio de uma função, certo? Procurar o domínio de uma função é procurar as restrições, ou seja, que valores eu posso colocar ali e que valores eu não posso colocar na função. Essa primeira função, ela é uma função que o domínio dela é um domínio real. O que isso significa? Significa que qualquer valor que eu coloque no lugar do x, eu vou ter uma imagem para y. Por exemplo, se x fosse igual a menos 2, então y ia ser igual a 2 vezes menos 2 menos 1, que é igual a menos 2, é igual a menos 4. Vou corrigir aqui. É igual a menos 4, menos 1 é igual a menos 5. Agora vamos olhar para esta segunda função aqui. Veja que temos esse pedaço aqui, x menos 1, dentro de uma raiz quadrada. Mas lembre-se que dentro de uma raiz quadrada não pode haver número negativo. Quer dizer que isso que está dentro da raiz não pode ser negativo. Ou seja, x menos 1 precisa ser um número maior ou igual a zero. Porque se ele não for maior ou igual a zero, esse valor aqui vai ser negativo e assim não teríamos uma função, certo? Então, passando o menos 1 para o outro lado, chegamos então na conclusão de que x precisa ser maior ou igual a 1. Porque como aqui o 1 passou para o outro lado, ele vai positivo. Veja aqui, qualquer valor que eu colocar aqui no lugar do x que seja maior ou igual a 1, eu vou conseguir achar um valor para y. Se, por exemplo, x fosse igual a 0, então y ia ser igual a 0 menos 1, que é igual a raiz quadrada de menos 1. Mas a raiz quadrada de menos 1 não existe nos números reais, certo? Por isso que teria aqui essa restrição, maior ou igual a 1. Teste você mesmo.
Se você colocar um número que seja 1 ou maior que 1, vai dar certo aqui, ok? E quando a raiz for um número que tiver raiz cúbica? Na raiz cúbica, ou em qualquer outra raiz que seja de índice ímpar, por exemplo, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, raiz nona, não teremos restrições. Por exemplo, pense em raiz cúbica de menos 8. Neste caso, vai existir raiz de número negativo, porque o menos 2 elevado à terceira é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Veja que pelo jogo de sinais, aqui seria positivo e multiplicado por menos seria negativo, ok? Então, quem é o domínio dessa terceira função? O domínio aqui também é um domínio real, ok? O que isso quer dizer? Que eu posso atribuir qualquer valor. Agora, olhando para esta quarta função, temos a divisão de x por 2. Veja que aqui, apesar de aparecer uma fração, não devemos nos preocupar porque o x está no numerador. Então, qualquer valor que eu ponha aqui vai existir. Logo, o domínio aqui vai ser um domínio real. O que isso quer dizer? Que eu posso atribuir qualquer valor para x. E finalmente aqui nesta função, que domínio acontece aqui? Veja agora que a variável dependente, que é o x, nesse caso variável independente, ela está no denominador. Quer dizer que esse pedaço aqui do denominador precisa ser diferente de zero. Porque lembre, um número assim, por exemplo, não existe, ok? Não existe divisão por zero. Então, o que a gente pode tirar daqui? A gente pode dizer que x mais 1, esse pedaço aqui de baixo, ele precisa ser diferente de zero. Passando 1 para o outro lado, x vai precisar ser diferente de menos 1. Ok? Então, o que é um domínio dessa função? É qualquer x que seja diferente de menos 1. Então, qualquer valor que eu colocar aqui no lugar do x que não seja o valor menos 1, a função vai ter solução. Agora vamos falar sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é uma forma de colocar pontos, de achar um lugar no espaço. Ele foi criado por René Descartes e a gente utiliza o plano cartesiano até hoje, até mesmo para outras áreas, como por exemplo na geografia, para localização em mapas, ok? Por exemplo, vamos colocar esse encontro aqui, certo? Lembrando que essa reta vertical y é chamada de ordenada. Essa reta horizontal x é chamada de abscissa. Então, sempre vamos procurar pontos olhando o encontro entre a abscissa e a ordenada. Nesse ponto aqui, a abscissa é o número 2. E nesse ponto, a ordenada é o número 5. Sempre colocamos primeiro a abscissa, ou seja, o valor referente a x, e a ordenada, ok? Por exemplo, nesse ponto aqui. Nesse ponto temos um encontro. Primeiro colocamos o x, que é menos 3, e também o 1, que é o y. Então, abscissa menos 3, ordenada 1. Vamos olhar, por exemplo, nesse ponto aqui. Nesse ponto temos menos 2, menos 2. Ele vale menos 2 para a abscissa e menos 2 para a ordenada. Então, o plano cartesiano vai nos ajudar a montar gráficos de uma função. Então, primeiro, vamos olhar para esta função aqui. Vamos atribuir alguns valores para essa função, ok? Y igual a 2x menos 1. Se x for um número zero, então, o que acontece com y? 2 vezes 0 menos 1 é igual a 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, o y vai valer menos 1.
essa tabela aqui nós construímos para encontrar valores para a função. Então, quando o x é 0, o que significa menos 1? É a imagem da função. Menos 1 ele faz parte da imagem da função, ok? Vamos agora considerar um outro ponto. Digamos que o x fosse 2. 2 vezes 2 menos 1 é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Então, para x igual a 2, a imagem é 3. O que isso vai significar para fazer o gráfico da função? Vamos guardar esses dois pontos que descobrimos. Abscissa 0, ordenada menos 1. Abscissa 2, ordenada 3. Então, formamos dois pontos. Vou chamar de P, 0, menos 1, e de Q, 2 e 3. Com esses pontos, o valor que a gente atribuiu, que foi o valor para x, e o valor que descobrimos, que foi o valor para y, com dois pontos conseguimos construir uma reta. Lembre-se, toda vez que temos uma função em que essa variável aqui ela está elevada ao expoente 1, que é o que está acontecendo aqui, então temos uma função do primeiro grau. Logo, o gráfico dessa função vai ser o seguinte. Vamos lembrar desses pontos. 0 menos 1, que está aqui, 2 e 3. Então, o ponto P, 0 menos 1, e o ponto Q, 2 e 3. Por que eu só escolhi dois pontos? Porque eu só atribuí dois valores para x? Porque quando a gente vai construir uma reta, precisamos de apenas dois pontos. Então, vamos primeiro colocar esse ponto aqui, 0 menos 1. Lembrando que primeiro é para a abscissa e depois para a ordenada. 0 está aqui, menos 1 está aqui. Então, esse ponto é esse aqui. No ponto Q é 2 para a abscissa, 3 para a ordenada. Então, 2 para a abscissa está aqui, 3 para a ordenada está aqui. Então, como temos dois pontos, podemos fazer a reta, certo? Que passa por esses dois pontos. E ela vai continuar infinitamente para cima e infinitamente para baixo, ok? Então, esse aqui é o gráfico da função y igual a 2x menos 1, ok?